Olá, seja muito bem-vindo ao nosso quadro Sinal de Esperança. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, essa quarta-feira, é São Mateus capítulo 15, diz assim: Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. Eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e disseram com insistência: Despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes: Não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu: Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Disse-lhe então Jesus: Ó mulher, grande é tua fé, seja-te feito como desejas. E na mesma hora, sua filha ficou curada. Algumas coisas muito lindas, interessantes de serem meditadas nesse texto. Primeiro que me chama muito a atenção o desespero dessa mulher. Uma pessoa que está com uma filha sendo cruelmente atormentada por um demônio. Já parou para imaginar a situação dessa mulher? Porque quem é pai e mãe sabe que se faz algo para mim dói, mas se faz algo para um filho meu dói muito mais. E era a filha dela que sofria, né? Vai saber o que esse demônio fazia nessa filha dela para ela gritar desesperada por piedade, né? Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Imagina como estava o coração dessa criatura. E detalhe, mulher que naquela época não tinha valor algum, cananeia, então ela era de uma região pagã, ela não tinha fé em Jesus Cristo, ela não acreditava, não era essa a fé dela. Na verdade, ela não tinha fé, mas impulsionada pelo amor que ela tinha pela filha, fez com que ela colocasse toda a confiança dela em Jesus. E aí, uma outra coisa também, você acha, irmão, que para os discípulos dizerem assim, olha, os discípulos vieram a ele e disseram com insistência, despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Para eles terem dito isso, você acha que ela estava começando a gritar naquela hora? Ou que já tinha, que ela estava atrás de Jesus gritando, pedindo, desesperada? Com certeza, porque eles já estavam injuriados, eles já estavam, aquilo já estava incomodando. E aí, Jesus não, quando ela grita por Jesus, Jesus não lhe responde palavra alguma. Eu fico imaginando aqui o seguinte: nem Jesus, a princípio, e nem os discípulos se incomodaram com a situação dela. Quer dizer, não acolheram, a princípio, a situação dela. Olha que ensinamento lindo isso para nós. Porque assim, será que Jesus não ficou quietinho, né? Aqui fala que ele não falou palavra alguma. Será que ele não ficou quietinho para ver como os discípulos iriam reagir? Porque ele, sendo Deus, sabia todas as coisas. Mas talvez ele quisesse ver a atitude dos discípulos, qual seria, e também da mulher, como ela reagiria, até onde ela iria com aquele desespero, com aquele clamor para que a filha fosse curada. Então isso nos ensina, sabe, irmãos? Nos ensina primeiro a ter um olhar de misericórdia para com o outro. E muitas vezes eu me coloco no lugar aqui desses discípulos em situações que me incomodam, que me tiram a paz, que eu não consigo ter olhar de misericórdia.
E outra situação também é a dessa mulher, de insistir, de não se deixar vencer fácil, sabe? De ser perseverante, mesmo quando todas as coisas aparentemente não estão dando certo, não estão dando resultado, principalmente no clamor a Deus. Às vezes às vezes você, a gente está clamando a Deus e não pode desistir fácil, né? Não pode desistir fácil, mesmo que o próprio Deus não pronuncie nenhuma palavra, mesmo que o próprio Deus aparentemente não se manifeste, o ensinamento é que perseverar na fé, perseverar acreditando que vai ter um resultado. E aí, o lindo, né? Porque aí ela chega perto dele e se prostra. Cai de joelho, né? A palavra que não está dizendo, mas cai de joelho. E no desespero que ela estava, eu até adianto, cai de joelho chorando. Senhor, ajuda-me. E aí ele vai dizer para ela, né? Não convém tirar o pão da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos. E a resposta dela, eu acredito que surpreende até o próprio Cristo. Certamente, ela concorda com ele, certamente, Senhor, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Gente, em Jesus Cristo, as migalhas nos fartam. As migalhas que caem, que são dadas em Jesus Cristo, elas nos fartam, elas nos sustentam, elas nos preenchem. E digo mais, hoje em dia não é migalha que a gente come, hoje em dia é o pão, pão vivo descido do céu, o próprio Cristo, que vem para nos saciar, que vem para nos preencher, que vem para nos curar, nos libertar de todo e qualquer mal. Olha que linda essa palavra! Mas nós precisamos aprender com a atitude dos discípulos, que não foi nada bonitinha, não passaram no teste, se era isso que Jesus estava fazendo com eles, e aprender com a atitude dela, de não desistir, de não desanimar, de acreditar, de perseverar e principalmente de buscar o alimento que sustenta. E eu quero fazer um convite, quarta-feira, busque a Eucaristia, irmão, busque a Eucaristia, já se alimentou da palavra, agora o convite é, se alimenta deste pão que hoje nos é dado por inteiro na Eucaristia. Muito obrigada, tá? Muito obrigada porque você tá junto comigo, buscando a Deus, buscando assim como essa mulher buscou. E isso é maravilhoso, isso nos preenche. Eu quero te pedir também que você possa compartilhar, que você possa mostrar para o YouTube com um like, com um joinha, mostrar para o YouTube que é importante outras pessoas também fazerem a reflexão diária da palavra, porque quanto mais joinha, mais ele vai enviando para outras pessoas. Por isso que a gente pede toda vez, e vamos continuar pedindo, nos ajude a evangelizar. Deus nos abençoe. Um grande abraço. Até nosso próximo encontro.